Ora viva, boa tarde a todos. Hoje, Isao Podcast vai fazer diferente. Temos na nossa presença, ou seja, no Isao Podcast, um estudante de língua portuguesa. Pois não? Sim. Exatamente. Ela chama-se Fortunato André Menezes Gomes. Vamos aqui tratar assuntos pertinentes sobre a língua portuguesa. Fiquem atentos, fiquem ligados e assistam este podcast com este lustre que aqui se faz presente. Ora viva, boa tarde. Boa tarde, caríssimo. Exatamente, queres dizer alguma coisa para o nosso público-alvo? Alguma cena que você faz, podemos dizer? Bom, primeiro queria agradecer pelo convite. Exato. Estar aqui convosco. É sempre um privilégio e queremos aproveitar ao máximo o tempo que estivermos aqui para partilhar uma ou outra questão que você achar necessário. Sim. Exatamente, muito obrigado por aceitar assim o nosso convite, ilustre Fortunato André Menezes Gomes, pois não? Sim. Exatamente. Já está em que ano? Estou no segundo ano regular. Exatamente, segundo ano de língua portuguesa, período regular, pois não? Sim. Exatamente. Bem, vamos tratar assuntos sobre comunicação, baixo, preconceito linguístico. Bem, o nosso convidado vai assim dizer algumas palavras, ou seja, vai dissertar assim este tema bastante pertinente e fiquem atentos. Bem, o que é que tens a dizer sobre comunicação? Bom, qual é a ideia que você tem sobre comunicação? Sim. Primeiro, comunicação é um conceito fundamental para a subsistência humana. Exato. Não é? A própria natureza comunica, diz alguma coisa. Comunicação é a intenção que temos de descrever alguma coisa. Exato. Quando a gente tem dentro de nós, ouvimos na natureza um elemento e queremos tirar uma ideia sobre este elemento, isto é comunicação. Ou seja, se eu vir a uma árvore, não é? A cor verde da árvore quer me dizer alguma coisa, isso chamamos de comunicação. Exato. A comunicação ela é um termo muito vasto e deve ser muito bem entendido, porque pensamos que existe comunicação simplesmente quando há uma conversa. Não, mas a comunicação é muito mais do que existir uma conversa. Exato. Quando, por exemplo, eu estou com dor na cabeça, isto é uma comunicação, eu vou descrever os sintomas. Aí estamos com a teoria dos signos. Comunicação é descrever signos. A capacidade que a gente tem de interpretar os signos. Exato. É que vai servir de base para a comunicação. Exatamente. É mais ou menos isso. Comunicação é o intercâmbio entre o que se vê, se sente e o que se quer dizer. E quando é que a gente vai perceber que estamos a comunicar? Bom, aqui entramos com a complementariedade da teoria dos signos, que é a teoria da comunicação. Teoria da comunicação. Existem elementos na teoria da comunicação, não é? Que todos nós conhecemos, o emissor e o receptor, que são esses dois os chaves. Exato. A comunicação sai de um ponto para o outro. Então aqui nós temos a mensagem. Exato. A mensagem que vai passar por um canal vai se servir de um código. De um código, exato. Sim. Até que eu perceba, por exemplo, que alguém está a me entender, aí eu consigo perceber que comuniquei. Ou seja, nós estamos aqui num podcast que tem um nome em inglês. Exato. Para quem não entende inglês, não vai associar a nada. Exatamente. O nome não comunica nada. Isto é signo. Sim. Porque na minha cabeça não existe nenhum elemento que me remete a este elemento. Exato. Então isto aqui é comunicação. Quando eu, por exemplo, ouço o nome TPA. Exatamente. Eu sei que, na minha cabeça tem um signo que é televisão pública de Angola. Então isto me comunica alguma coisa. Então eu consegui interpretar a comunicação. Isso aqui é comunicação. Quando a gente fala, não é só falar que comunicamos, não é saber que as pessoas nos entendem. Ou então que nós temos a capacidade, por exemplo, eu vou ao médico, de dizer corretamente o que eu sinto. Exatamente. Isto é comunicação. Porque está lá dentro, neste caso.
Exatamente. E quantos tipos de comunicação existem? Bom, a comunicação tem sido definida como unilateral, Unilateral e bilateral. Bilateral, exato. Sim, nós geralmente dizemos que a comunicação é unilateral quando nós não temos esta questão do retorno. Exato. Eu falo, alguém ouve e não há retorno. Não. O mais importante é que ele consegue perceber. A questão do jornalismo, neste caso, né? Sim. Assim como agora nós falamos e gente do outro lado, não é? Quem exato. nos assiste não interage conosco. A comunicação Exatamente. é unilateral. Mas entre nós os dois há este feedback. Então, Então nesse é caso, bilateral. exatamente. Sim, então estamos aqui com comunicação unilateral e bilateral neste Exato. sentido. Agora, podem existir outros tipos de comunicação, porque na verdade o conhecimento não é estático, é dinâmico e a gente tem que ter noção de que outras pessoas investigam mais. Sim, eu também já ouvi falar sobre a comunicação verbal Sim. e a não verbal. Não sei se tem Isto é quanto à linguagem. Quanto à linguagem. Isto é quanto à linguagem. Quanto à linguagem, nós estamos a falar que linguagem não é palavra, porque quando falamos de linguagem geralmente associamos a palavra. Não, linguagem não é palavra. Exato. Linguagem é o conjunto de signos articulados com os quais os seres se comunicam. Exatamente. Aqui vamos usar os humanos, não é? Nós já vimos, por exemplo, muita gente, vamos aqui dizer que não seja por preconceito, com dificuldade de fala, não é? Mas usam gesto, a linguagem, dizemos que é linguagem gestual. Existe comunicação ali, por meio da linguagem gestual. Agora, quando estamos a falar de linguagem verbal, é onde a gente faz recurso à palavra, faz recurso aos sons, de modo que se possa perceber, não é? Exato. Usamos palavras para nos comunicar, ou há quem use gesto para se comunicar. Então é linguagem gestual, linguagem verbal. Neste caso, quanto à linguagem, a comunicação pode ser verbal e não verbal. Sim, e não verbal. Exatamente. É essa a questão. E quando estamos a falar sobre preconceito linguístico, estamos a nos referir a quê realmente? Ora, nós começamos com comunicação. Exato. Não é? A língua deve servir especificamente para nos ajudar a comunicar. Exatamente. Falar bem não é usar de artifícios que depois os outros não entendem o que queremos dizer. Não houve comunicação ali. Exato. Então, o que é que existe com o preconceito linguístico? Existe alguém que provavelmente pense que fale bem, não é? Ou que esteja a falar bem, Exato. e julgue alguém porque pensa que não fala como ele. Isso é preconceito linguístico. Acontece. O que como o próprio termo diz, não é? Preconceito, não é? Eu tenho um conceito antes de me envolver com esta coisa. Exato. Eu já concebi assim, ou seja, todo mundo que não vier a falar como eu, não não fala bem. Exatamente. Porque eu uso a gramática e tudo mais. Não, é errado julgar isso. É preconceito linguístico. Porque o preconceito linguístico, ele se baseia na norma. A norma nos passa a noção do correto, não é? A norma é para dizer o que se diz, ou pelo menos como se deve dizer, numa determinada região. Exato. Ou seja, se é numa determinada região, a língua pode variar. A língua, neste caso, se estivermos a falar de português, Exato. o português pode variar de Sumbe a Benguela, de Benguela a Uambo, a Huila, pode variar de Angola para Portugal. Exato. Não quer dizer que o português chega aqui e todo mundo tem que falar como português. Não é como o português fala, não, é assim que ocorre. Não se diz assim, isso é preconceito linguístico, porque a língua é influenciada por diversos fatores. Então, julgar alguém por conta daquilo que a gente traz é preconceito e até não é decente para quem estudou linguística ou para quem sabe que existe o outro ser humano do outro lado e não comunica, não tem assim, o mesmo anexo que eu, e ele, por exemplo, pode ser regido, pode ser direcionado por elementos próprios da sua terra, elementos que acabam por ser extralinguísticos para a língua que nós estamos a usar, mas para ele devem ser tidos em conta. Exatamente. Olá, sinceramente são aqui abordagens pertinentes do nosso elegantérrimo e ilustre estudante do ICED. Acreditamos nós que você que está a acompanhar este podcast, estás a aprender alguma coisa deste podcast e pedimos que fique conosco até ao final deste podcast. Bem,
Ilustre Fortunato André Menezes Gomes. Bem, nós gostaríamos de saber se há uma ligeira diferença entre o falar e o dizer. Estavas aí a falar sobre o preconceito linguístico, né? Quando mencionaste que quando queremos comunicar, muitas das vezes não se entende o que se quer dizer. Sim. Exatamente. Então, eu gostaria que desse assim, uma luz sobre o falar e o dizer, se há uma ligeira diferença entre o falar e o dizer. Bom, isto já deve ser analisado do ponto de vista da gramática. Primeiro, Exato. estamos a falar da própria sintaxe, não é? Que é a organização das palavras na frase, não é? Exato. A forma como as palavras vão dar o sentido uma à outra, vão se ligar, isso é Exato. sintaxe. Mas essa questão da sintaxe também tem a ver com a própria semântica. Exatamente. E na semântica, o verbo dizer e o verbo falar são sinônimos. São sinônimos. Apesar de não serem totais, podem ser substituídos um pelo outro, não é? Um pode fazer a vez do outro. Isto chama-se equivalência verbal. Exatamente. Quando a gente diz, tem um sentido um pouco mais categorizado, um pouco mais certo, e quando a gente fala, tem um sentido um pouco mais acidental. Exatamente. Não é? A fala é o uso pessoal da língua. Por exemplo, o verbo dizer tem a ver com narrar, tem a ver com descrever. Exatamente. É neste sentido que a gente encaixa um termo relativamente ao outro. Eles são sinônimos, um pode ser usado ao invés do outro, mas Exato. tem semânticas um pouquinho diferentes. Isso tem a ver com a equivalência entre os verbos. A equivalência entre os verbos. Sim. Pois não? Exatamente. Muito obrigado, ilustre Fortunato, pois não? Sim, sim. Exatamente. Bem, vamos já terminar esta porque nós gostaríamos assim que achassem algumas dicas, né, sobre a comunicação, tanto quanto o preconceito linguístico, Ok. tanto quanto alguns conselhos, né, para o público que nos assiste a este momento. Olha, eu vou fazer uma retrospectiva com as palavras do professor Evanildo Bechara. Exato. Faleceu recentemente, e ele dizia que todos nós precisamos compreender a necessidade que temos de aprender muito e mais. Exato. Porque o problema não está no como a gente vai usar as palavras, mas é justo no nosso pensamento que existem as falhas, Exatamente. não é? Então nós temos que saber pensar, saber usar a razão para saber comunicar. Exatamente. Existe muita gente que conhece português, fala muito bem em termos de usar palavras Desculpa, pode fazer o favor rebuscadas. de direcionar a... Sim. Exatamente. Existem pessoas que conhecem o português, não é? De uma maneira rebuscada, mas podem acabar por não comunicar em função de não conseguirem descrever o que têm no pensamento. Exato. E isto é que é complicado, na verdade. Exatamente. E o conselho do professor para qualquer um que queira fazer língua é ler. Ele Devemos ler o bastante. Quanto mais a gente ler, mais a gente vai compreender e poder descrever melhor o nosso próprio pensamento. Não está no que os outros vão entender, mas como a gente vai dizer, se a gente é capaz de traduzir o que tem de dentro para fora. Isto é que é comunicação. Amém. Chefe ilustre. Aprendemos alguma coisa? A Isa Podcast trouxe para você conhecimentos pertinentes para a vida. Portanto, não deixe de acompanhar, comente, siga e dá uma curtida. Estamos juntos e acreditamos nós que o nosso ilustre aqui, Fortunato, vai fazer alguma coisa que lhe apraz para vocês. Acreditamos nós que ele é poeta, músico também, pois não? Músico não diria, cantor talvez. Cantor, né? Sim. Então, bem, faz alguma coisa que te apraz, pois este momento de entretenimento, né? Entretenha-se o nosso público-alvo. Eu não, Alguma coisa, podes declamar, Ok. podes fazer qualquer Sim, coisa. sim. Normal, mano. Pode me dar um tema, não me ocorre assim alguma coisa, mas se me der um tema, Podemos falar sobre sentimentos. sentimento. Exato. Ok. Até que eu te descreva, saberei quem és. Dentro de mim viajas
mas nunca uma única vez. É constante a tua voz, os teus passos que, além da razão, vão e vêm. Não conheço alguém que não te tem, e não conheço alguém que não te tenha experimentado bem. É como um coração sem pulsar o sangue, sem a sua função. Até que eu te descreva, saberei quem és. Sentimentos. Olha, sinceramente, eu viajei. Até que eu te descreva, saberei quem tu realmente és. Minha eterna paixão, minha grande motivação. Até que eu te descreva, saberei quem tu és. Fortunato, muito obrigado. Muito obrigado. E mando beijo, abraços para terminar assim com o podcast. Bom, saudar a comunidade acadêmica do ICETSUM, meu abraço especial aos colegas do Departamento de Letras Modernas, o Departamento, a Seção de Língua Portuguesa, os colegas da turma do segundo ano regular, em especial aos professores e a malta toda. Obrigado. Exatamente. Muito obrigado e juntos. Next podcast we are together. God bless you.